Então, gente, vamos nessa. Simulado de gramática 1 da banca IDECAM, tá certo? Vamos revisar aqui os principais tópicos cobrados pela IDECAM nas provas de concursos. Qualquer dúvida, é só você falar, deixar aí seu comentário, beleza? Então, ó, a primeira questão, ela vai falar sobre morfologia e ela diz assim, ó, assinale a alternativa em que o termo exerça no texto papel de adjetivo. Quando você pegar uma questão que fale papel de adjetivo, não necessariamente é um adjetivo. Pode até ficar um pouco confuso, né? Porque você pega, por exemplo, a letra C e diz assim, essa é um pronome demonstrativo. Sim, o essa é um pronome demonstrativo. Certo? De cara, você olha e você sabe que essa é um pronome, né? Assim como o minha, o sua, o aquele, aquela, né? Você sabe que é. Só que quando ele fala papel adjetivo, você tem que ficar atento que papel adjetivo é qualquer classe morfológica que esteja ligada a substantivo. Então, o substantivo, nós vamos observar, é aquela classe de palavras que vai designar os seres, vai designar as coisas. Então, papel adjetivo é qualquer classe que acompanhe, qualquer classe que acompanha substantivo. Qualquer classe que acompanha substantivo. Substantivo. Na relação das classes morfológicas, existem 4 classes que acompanham o substantivo, que é o artigo, que é o numeral, o pronome e o substantivo. Desculpa, substantivo não. E o adjetivo. Então, essas 4 classes morfológicas aqui, elas são chamadas de são classes que determinam o substantivo, certo? Determinam o substantivo aos quais se referem. Então, se eu digo para vocês aqui, ó, os meus 4 livros velhos, eu tenho um papel do substantivo aqui, ó, os livros. Livros é um substantivo. E eu tenho aqui, ó, os livros, meus livros, 4 livros e velhos. A morfologia normal vai dizer que o os é artigo, e meus é pronome, 4 numeral e velhos adjetivo. Então essa aí é a classificação padrão. Uma coisa não anula a outra, gente. Se ele tivesse falado, marca a opção em que o termo é um pronome, a resposta também seria C. Entendeu? A gente tem que ter o jogo de cintura para compreender isso. Então, quando você volta no texto aqui, ó, o antropólogo é um substantivo. É assim? O antropólogo é um substantivo. Beleza. Aqui eu tenho, ó, autorizadas por determinada cultura. Ó. É a cultura. A cultura. Cultura é um substantivo. E aí vai uma dica, gente. Geralmente você consegue identificar o substantivo ou pela anteposição do artigo. Ele pode vir com um artigo, né, como o caso de um antropólogo, ou você mesmo pode jogar o artigo antes. Esse determinado aqui, ó, não é qualquer cultura, é determinada cultura, exerce papel de adjetivo. Aí você vê aqui, ó, com essa perspectiva, o essa está ligado à perspectiva. Perspectiva é um substantivo. Então eu tenho o essa como um pronome demonstrativo. E geralmente, gente, o essa, ele tem um papel de retomar, né? Quando você estuda os pronomes, você vai ver lá dentro que esse, essa e isso, né? Ó, eles têm essa função.
vou colocar aqui, ó, eles têm essa função de retomar, isso, esse, essa, tem constantemente essa relação de retomar. Então, essa aqui foi a resposta da questão 1, letra C, em que eu tenho um elemento desempenhando um papel de adjetivo por acompanhar substantivo. Aí aqui eu tenho, ó, um adjetivo, ó, me mostra que adjetivo aqui é um substantivo. Olha que paradoxo, né? O adjetivo é um substantivo aqui. A palavra adjetivo. E aqui, ó, de saberes, ó, você consegue antecipar, ó, os saberes, as competências, os programas e o comportamento. Você consegue fazer essa anteposição, tá certo? Então é uma dica para a identificação do substantivo. Antes de passar para a questão 2, essa questão 2 aqui, eu queria só lembrar vocês que existe uma definição que fala de pronome substantivo. Existe uma nomenclatura que fala pronome substantivo e que fala pronome adjetivo, certo? Pronome, seja pessoal, indefinido, demonstrativo, possessivo, ele pode ser chamado de substantivo quando o pronome ele substitui o substantivo. Ele vai ser chamado de pronome adjetivo, que foi o que ele cobrou aqui, ó. Isso aqui está no papel de adjetivo, porque o pronome adjetivo é o pronome que acompanha. Então, Edson, como é que eu vou diferenciar um do outro? É só lembrar do S. Pronome substantivo substitui, pronome adjetivo acompanha. Então, por exemplo, se eu digo para vocês, ó, ele saiu com a sua irmã. Eu tenho dois pronomes aqui, o ele e o sua. Ele é um pronome pessoal e sua é um pronome possessivo. Mas, de forma geral, nós temos essa classificação. Ele saiu. Veja que ele aqui se põe no lugar de um substantivo. É como se eu falasse assim, ó. João saiu com sua irmã. Pedro saiu. Edson saiu. Então aqui ele é um pronome substantivo. Então o que é que a IDECAM pode falar? Marca a opção em que a palavra destacada possua papel de substantivo. Olha, neste exemplo aqui, o ele está desempenhando papel de substantivo. Porque ele está no lugar do substantivo no texto. Então é interessante dar essa revisada nesses aspectos, gente. Já o sua aqui, ó, o sua, ele tem papel o quê? Papel adjetivo. Por quê? Porque neste contexto, ó, ele acompanha, tá vendo, ó? Então aqui ele é um pronome adjetivo, ó. Ele acompanha o substantivo irmã. Então nós vamos ter pronome substantivo substitui, pronome adjetivo acompanha substantivo. Tranquilo? Então questão 1, letra C. A questão 2 é sobre... Deixa eu só olhar uma coisa. A questão 2 é sobre a retomada do que. Então nós aprendemos que eu tenho lá na morfologia o que como pronome relativo. Ele vai ser relativo quando ele retomar substantivo ou retomar pronome. Toma muito cuidado, porque pronome pode retomar pronome? Pode. Pronome pode retomar pronome. Então ele tanto pode retomar substantivo quanto pode retomar pronome. Eu vou ter uma relação de igualdade. O que relativo pode ser substituído por o qual, por a qual, por os quais e por as quais. Então, posso fazer a substituição. Agora, gente, o que ele está cobrando aqui é assinale a alternativa em que o antecedente do relativo está incorretamente indicado. Edson, o que é o antecedente do pronome relativo? Cuidado, antecedente vem de antes. Não necessariamente o elemento antecedente, o termo retomado, ele vem colado no que?
Toma muito cuidado com isso. Então, até mesmo, muitos vão responder assim, pelo que está mais próximo. Então, o substantivo ou o pronome, ele é exatamente o que? O termo retomado. O que é que eu vou fazer então para identificar? A melhor estratégia para você não errar a que o que se refere é você sempre observar o verbo que está à frente do que. Então, eu vou levar para a minha prova. Então, eu tento fazer muito isso, gente. Tentar trazer aqui orientações e estratégias para vocês acertarem as questões. Por quê? Quando você pega o verbo que está à frente do que, temíamos, são, tocamos, nos assustam, usa, é a análise desse verbo em que você vai pegar esses verbos, você vai fazer uma pergunta a eles e eles vão te jogar exatamente no termo retomado. Eles vão te jogar exatamente no termo retomado. Por exemplo, aqui, eu venho para vocês e falo assim, a empresa de alimentos que faliu. Eu vou pegar o verbo falir. O que é que faliu? A empresa, Então, o que remete à empresa, tá vendo? Não necessariamente ele está colado. Então, aqui eu teria, um pronome relativo e eu posso trocar o que por a qual, Por que é a qual, professor? Por que é feminino? Empresa. Se eu falasse para vocês que... Peraí. Se eu disser que apodreceram, certo? Claro que aqui vai ter um contextozinho, ok, gente? A empresa de alimentos que apodreceram. O que é que apodreceram? Os alimentos. Então, olha a diferença, como o verbo vai te ajudar. Então, vou ter um pronome relativo, retoma alimentos. Os alimentos consigo trocar por os quais. Entendido? Então, é assim que vocês vão proceder na hora da prova, perguntando. Isso é muito comum. Então, quando eu volto aqui, nós temíamos, pergunta ao verbo temer. O que é que nós temíamos? Os monstros. Ou seja, nós temíamos os monstros. Quem teme, teme algo. Então, esse cara é um pronome relativo e eu posso trocar por os quais. Certo? Olha a letra D, a B diz que, teme, o que retoma monstro? Retoma monstro, sim. Na B, retoma destino? Não. Olha onde está destino. Observa o verbo, gente. São daqueles que são comidos. Quem é que são comidos? Ele remete àqueles. Aqueles são comidos. Quem é que são comidos? Aqueles. Então eu tenho pronome relativo, consigo trocar por os quais. Ah, professor, mas aqueles é um pronome. Eu não disse que pronome relativo pode retomar pronome? Pode. Então essa aqui é a alternativa que está incorreta. Letra B, a alternativa está incorreta. São comidos. Ele falou destino. Não. Ele remete a quem? Aqueles. Ele remete a aqueles. Olha a próxima. Ecossistemas que tocamos. Ecossistemas que tocamos. Diante do imenso impacto que provocamos nos ecossistemas que tocamos. Quem toca, toca algo, né? Nós tocamos o quê? Nós tocamos os ecossistemas. Então, relativo, posso trocar por os quais? Os ecossistemas, os quais. Origem de outros alimentos que nos assustam. O que é que nos assustam? Os alimentos. Pronome relativo, posso trocar por os quais. Vendo? Ele colocou aqui, alimentos. E o que retoma serpente? Que usa cabeças de cachorros.
O que é que usa cabeças de cachorro? A serpente, ó. Pronome relativo. Posso trocar por a qual. Beleza, gente? Então é bom. Temos essa ideia aí. Fica uma revisão bacana, né? E a importância de você sempre ficar atento ao seguinte. Ah, Edson, eu não estudei relativo ainda. Beleza, mas quando você for estudar, você já vai levar isso aqui como dica para estudar o que é mais comum. Então, a 2, letra B. Próxima. A questão 3 é uma questão que envolve o que eu chamo de a volta dos que não foram. Então vamos lá. O que é que ele diz aí na questão? Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado, peço desculpas, eu esqueci de destacar, mas é esse aqui, ó. É esse carinha aqui. Beleza? No excerto acima, não tenha se mantido com adequação à norma culta. Não, espera aí, deixa eu ler de novo. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no excerto acima não tenha sido mantido com adequação à norma culta. Ele quer errada. Não leve em conta as alterações de sentido. Isso aqui é muito comum nas provas de AIDECAN. Agora preste muita atenção no seguinte. Quando você na sua prova observa o quê? Deixa eu colocar assim, ó. Quando você na sua prova, a questão é de regência, a questão é de crase, é de pronomes. Se você observar esses caras aqui, ó, nas alternativas, o que, o qual, a qual, quem, cujo, onde. Se vocês observarem, é porque a cobrança em cima desses caras aqui vai ser se eles vão ser precedidos por preposição. É possível que eles sejam antecedidos por preposição, certo? Antes deles haja uma preposição. Então, quando você olha na questão, olha o que ele fala aqui, ó. De cujas, em cujas, de cujas, com cujas, a cujo. O que é que eu vou fazer, Edson, para identificar se essa preposição está corretamente empregada? Então, o que é que eu vou fazer? Para saber se essa preposição está bem empregada ou não, eu vou observar, claro, o contexto em que esses caras estão empregados. Vou olhar na frente do relativo. Vou observar verbo ou nome. E aí eu analiso o seguinte. Eu pego esse verbo e nome e eu tento identificar, eu vou identificar se ele exige preposição. Então as preposições a, de, por, em, com, contra, certo? Eu vou observar. Se ele exigir preposição, ó, a preposição volta. A preposição vai voltar. Então, quando a preposição volta, vamos imaginar que a preposição é a, aí vai ficar por quê, vai ficar por quem, por cujo, por onde. Se for a, desculpa, a que, ao qual, a quem, a cujo, aonde. Entendeu? Então, se você diz assim, ó, a IDECAN, que tanto luto. Ó, então, para você observar se aqui vai ter ou não preposição, você observa a IDECAN e tanto luto. Neste exemplo aqui, o lutar, ele rege contra. Ou seja, você luta contra a IDECAN. Então, o correto aqui seria, olha que estranho, contra que? A IDECAN, contra que tanto luto. Agora, vamos observar que a frase fosse a vaga... Opa, vamos imaginar que a frase fosse a vaga que tanto luto. Olha a diferença. Você luta contra a vaga? Não, você luta por ela. Então, se você luta por, aí já é uma outra história aqui, ó. A vaga
Por que tanto luto? Eu ficar atento com esses caras, o qual e a qual poderá ocorrer o processo de fusão. Então, se você diz assim, ó, a mulher a qual confio, há um erro aí, visto que quem confia, confia em. O que é que vai acontecer? A preposição vai voltar. Quando ela volta, ela vai se juntar aqui, ó, e vai ficar na qual. Então, o que é o na qual? É o em mais a qual. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Beleza? Se você pega, por exemplo, o bairro, passo que moram, tá errado. Porque quem mora, mora em. Então, como é que fica? Em que? O bairro em que moro. Beleza? Então, numa questão como essa aqui, eu vou observar. Ó, a preposição que está aqui, ó, a quem, ela vem de recorriam, ó. Ó, muitas garotas recorriam, ó. Muitas garotas recorriam, ó, recorriam a algo, recorriam a alguém. Então, há o quê, ó? Há uma exigência. Por isso que essa preposição ela foi usada aqui, ó. Por isso que ela foi usada aqui. Tá bom? Então, o que é que vocês vão observar? Ó, com vem de quem? Conviviam. As garotas conviviam. Quem convive, convive com. A cujo sucesso, ó, visavam. Aí vem para a regência. Visavam estar no sentido de desejar. Rege o quê, ó? Rege a. Então tá ok aí a letra E. Apologia, gente, cuidado. Apologia rege de. E não há. Olha aí, ó. E cujas ideologias faziam apologia. Né, ó? É apologia regidi. Bom? Imiscuíam, nunca tinha ouvido falar nesse verbo. Isso aqui é o mais comum, ele colocar um verbo que você não conheça. Só que aí eu tenho a letra A. Qual é o problema da letra A? É porque se você pegar o verbo esquecer e você de cara fizer a pergunta, você vai analisar assim: quem esquece, esquece de. E aí rege a preposição de. Isso é um erro que eu vou explicar para vocês agora. Que é o quê? Que é exatamente, gente, a regência desses verbos aqui, ó. Lembrar, esquecer e recordar. Sabe por quê? Porque esses verbos eles podem ser empregados de duas maneiras, como transitivos diretos e como transitivos indiretos. Olha que interessante. O que é transitivo direto, professor? Vai ser empregado sem preposição. O que é indireto? Vai ser empregado com preposição. Aí como é que eu vou saber? É só você observar uma coisa que vai mudar a sua análise. Que é o quê? Quando ele for empregado sem preposição, ele vai ser empregado sem pronome. Se ele for empregado com preposição de, ele vai ser empregado com pronome. Então, essa forma aqui vai dizer que é a forma pronominal. Pronominal, ou seja, vai ser acompanhada de um desses pronomes aqui, ó. Me, ti, si, nos e vos. Então, qual é a lógica? A lógica é bem simples. Sem preposição, sem pronome. Com preposição, com pronome. Certo? Aí você vai usar qual ideia? Para ter pronome, tem que ter preposição. Para ter pronome, tem que ter preposição. Ó, para ter pronome, tem que ter preposição. Beleza? Essa é a análise que você vai fazer. Como assim, Edson? Ó, se eu falo para vocês, ó, se eu digo para vocês,
lembrei o passado, tá ok. Por que, Edson? Porque essa forma aqui é a forma 1, ó. Lembrei o passado, ó. Está sem pronome, logo está sem preposição. Uma vez que eu acrescente o pronome, e aí eu fale lembrei-me, aí já muda a história. Porque com pronome, com preposição. E aí você lembra, para ter pronome tem que ter preposição. E aí a construção vai ser essa, ó. Lembrei-me do passado. Então existem duas formas de você falar a mesma palavra. Tem pronome sem preposição, com pronome com preposição, ó. Então aqui vai ser, ó, com pronome com preposição. Entendido? Então quando você vem para cá, ó, ele usou a preposição, mas cadê o pronome? Cadê o pronome? Então o correto seria, ó, de cujas ideias muitas garotas se esqueci. Com pronome, com preposição. Ou eu poderia também falar cujas garotas esqueciam. Como esqueciam? Como? Sem o pronome e sem a preposição. Então eu tenho que lembrar. Isso é um caso típico, gente. Lembrar, esquecer, recordar, eu vou empregar a regrinha. Eu vou empregar a regrinha do tudo ou nada, né? Ó, regrinha do tudo, com pronome com preposição. Regra do nada, sem pronome sem preposição. Certo? Agora eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Respondam para mim, gente, a seguinte pergunta. Todos vocês têm que votar. Eu falo assim, ó. Esqueci. Peraí. Ó. E aí? Letra A ou letra B a resposta? Esqueci que era feriado ou esqueci de que era feriado? A maioria das pessoas, deixa eu ver aí o que é que vocês vão responder. A maioria das pessoas vão marcar de quê? Porque vem a ideia, gente, quem esquece, esquece de, né? Ó, isso mesmo, letra A. Esqueci que era feriado. Por quê? Aqui eu aplico o quê? Regra 1. Sem pronome, sem preposição. Se eu acrescentar aqui, ó, esqueci-me, aí sim, ó, esqueci-me de quê, ó? Vendo, ó? Aí sim. Muito bom. Muito bom. Então, ok, finalizamos aí a questão 3. Não tem ocorrido, ó, letra A é a resposta. Imiscuíam em, né? Aí o cara tem que observar também a questão do verbo, né? Imiscuíam na pessoa. Confesso que eu nunca tinha visto esse verbo, nunca. Ó, questão 4. A questão 4 é sobre crase. Diz assim: assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo do segmento sublinhado, no período acima, não tenha, ó, novamente, quase o mesmo contextozinho da questão anterior. Não tenha se mantido a adequação à norma culta, não leve em conta as alterações. Esse é um tipo de questão de concurso que você bate e já tem que lembrar a regra, ó. Aspirar, visar, assistir, certo? Tem que ficar atento. Então, olha só aqui, bem rápido, sobre a regência desses verbos aqui, ó. Ó, olha só. Verbo aspirar. Verbo aspirar, ele pode ser cheirar. Se for cheirar, vai ser sem preposição. Isso é o sentido, viu, gente?
Assim como o verbo aspirar pode ter como sentido de desejo. E aí ele vai ser empregado com preposição a, certo? Beleza? A mesma coisa acontece com o verbo visar. Visar pode ser mirar, apontar, vai ser empregado sem preposição. Mirar, visar pode ser desejar. Se é desejar, vai ser empregado com preposição. Beleza? Então, o que é que eu vou concluir aqui, ó? Aspirar e visar no sentido de desejo vão ter a mesma regência e o mesmo sentido. Então, eles vão ser o quê? Equivalentes. Beleza? Aspiro ao sucesso, viso ao sucesso. Aí vai ter o mesmo sentido. Vai ter o mesmo sentido. Beleza? Então, quando você joga aqui, ó, aspiraram as visões, ó, aspiraram as visões, desejar, rege a. Visam, está no sentido de desejar, rege a. Qual é um dos requisitos básicos para a ocorrência da crase? Preposição. Então, uma vez que haja o emprego da preposição a, há 50% de chances de que ocorra crase. Para que haja crase, gente, na regra geral, eu posso aqui aplicar o que eu chamo de regra do cachorro. Primeiro passo, lembrando, eu analiso a regência e depois eu substituo a feminina pela masculina. Vai ter crase quando eu conseguir na masculina fazer o latido do cachorro, que é o au. Então aqui, ó, aspiram. Primeiro passo é regência. Aspiram, rege a. Beleza. Vou trocar visões por cargos. E aí, como é que eu vou falar? Aos. Aspiram aos cargos. Aos. Então vou usar esse métodozinho aí, ó, para a regrinha do cachorro. Beleza? Ok. Então a A tá ok, a B tá ok. Olha a letra E, remetem, ó, remetem às visões, remetem a algo, remetem a alguém. Então o verbo remeter também rege preposição. Ok? Então tá ok a letra E. Aí você vem para cá para a questão do verbo assistir, ó. Verbo assistir. Verbo assistir no sentido de ver vai ser empregado com preposição a. Ó, foi o que ele cobrou aqui, ó. Assistem às visões. Assistir está no sentido de ver. Rege o quê? Preposição a. Por que que a letra D é a resposta da questão D? Por que a letra D é a resposta da questão 4? Porque quem almeja, almeja algo. Quem almeja, almeja alguém. Então é um verbo que não rege preposição. Entendeu? É bem interessante, né? Porque quando você pega aspirar e visar, a própria gramática fala. Aspirar e visar no sentido de desejar, almejar, exige preposição. Só que aí ele fala de aspirar e visar. No caso, almejar não rege. Quem almeja, almeja algo, almeja alguém. Certo? Então eu vou dizer o quê? Eu almejo o cargo público. E não eu almejo ao cargo público. Então aqui seria almejam as visões, almejam os cargos. Então a questão que a IDECAN trouxe aí para tentar confundir você. Tá ok? Então 4, letra D. Ok. A questão 5 vai remeter ao verbo haver e ao verbo existir. O que é que eu tenho que saber, gente? Presta muita atenção aqui. O que é que eu tenho que saber? É que são dois lados da moeda. Aqui, ó. São dois lados da moeda. Lado 1, verbo haver. Lado 2, verbo existir, verbo ocorrer
e verbo acontecer, certo? São dois lados da moeda. O verbo haver, quando significa, e aí você vai lembrar, haver igual a existir, ocorrer, acontecer, o que é que nós lembramos do verbo haver? O verbo haver, ele é verbo, o quê? Impessoal. É assim? Já existir, ocorrer, acontecer, eles vão ser pessoais. É isso que eu tenho que conflitar. Verbo impessoal é singular. Verbo pessoal flexiona. Certo? Verbo pessoal, ele flexiona. Então, este é o primeiro ponto. Certo? O texto é com o verbo haver ou com o verbo existir? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, o verbo haver, ele equivale? Ele é igual? Ele é equivalente? Como é que eu vou saber que ele é equivalente? Você substitui. Faz a substituição normal. E aí, sempre lembrando, existem dois lados da moeda. Existe o lado que você vai falar, havia pessoas na festa, em que aqui o verbo haver está no sentido de existir, ó, está igual. Então, ele é o quê? Ele é impessoal, ó. Haviam pessoas na festa. Eu consigo falar, existiam pessoas na festa. Entendeu? E existe o lado desses caras aqui, ó. Existir, ocorrer, acontecer. Se eu for usar eles, eu vou dizer existiam no plural. Existiam pessoas na festa. Então aí a dica é o verbo haver, você tenta igualar existir, ocorrer, acontecer. Se for equivalente, o verbo haver fica no singular. Esses três verbos aqui, eles vão ter sujeito, então basta você procurar o sujeito deles. Bom, então vamos lá. Vamos voltar aqui para a questão. Certo? Vamos voltar aqui. Eu não vou analisar a questão das locuções ainda. Eu vou analisar apenas os dois. Ó. Havia uma divisão étnica. Então, havia, o verbo haver aqui é impessoal. Está no sentido de existia. Existia uma divisão étnica. Já aqui, ó, é o próprio verbo existir. Você já sabe que o verbo existir é pessoal. Não tem nem o que trocar. Você já sabe. Beleza. Agora, qual é o detalhe que está sendo cobrado nessa questão? Aqui na letra A, tem uma locução, ó, podiam haver. Aqui eu tenho outra locução, podia existir. Aqui tem haviam de haver. Aqui tem haviam de existir. Vamos lá. Aqui eu tenho deviam existir. E aqui eu tenho o próprio havia. Ó. Aqui eu só tenho o havia. Então vamos analisar logo a letra C. Ele colocou só o haviam. Não haviam compreensões comuns. Aqui já está errado. O verbo haver aqui está empregado como impessoal, porque ele equivale a existiam. Bom, se ele é impessoal, ele ficará no singular. Então, gente, sempre de olho, responder as questões por eliminação, tá bom? Ok, então não pode ser letra C. Ok. Continuando aqui, ó. Haviam divisões, existiam compreensões. Aqui eu já posso parar, eliminar a letra D. Haviam divisões, o verbo haver é impessoal, está no sentido de existir. Existiam divisões. Então já elimino aqui a letra C e a letra D. Tá bom? Ok. Edson, existia é verbo pessoal. É só você procurar o sujeito. O que é que não existiam? Compreensões comuns. Compreensão comum é o sujeito. Ok. Então, revisando. Se for o verbo haver, tento trocar. Se eu consigo trocar, ele é impessoal, fica no singular. É existir, ocorrer, acontecer de cara. Você já lembra que eles são pessoais, eles vão ter sujeito. Tranquilo?
Agora, vem outro ponto aqui, que é a locução. Opa, errei aqui. Que é a locução, ó. Locução. Qual é o ponto agora, gente? É a locução. Você vai ter verbo auxiliar mais verbo principal. Quando você tem uma locução, quem manda é o verbo principal. Quem manda é o verbo principal. O verbo principal ele é o último verbo. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, quem manda é o haver. Aqui quem manda é existir. Aqui quem manda é haver. Aqui quem manda é existir. Aqui quem manda é existir. Aqui quem manda é existir. Aqui quem manda é o haver. Então é isso que vocês vão observar. Quem é que manda na locução? Ó, deixa eu só destacar aqui. Quem é que manda na locução? Então o que é que vocês vão observar? Se o verbo principal for o verbo haver e ele for impessoal, o verbo auxiliar ele ficará no singular. O que é que a gramática diz? Quando um verbo impessoal se o verbo principal for impessoal, ele contamina o auxiliar. Entendeu? Então, se o principal for o verbo haver e ele for impessoal, e você vai me perguntar, como é que eu vou saber se ele é impessoal? Ó, você troca. Você faz a substituição. O auxiliar flexiona? Não. Ele fica no singular. Então, quando eu pego aqui na letra A, ó, podiam haver, o que é que eu vou fazer? Haver é impessoal? Se for, o podiam está errado. Ia ser podia, no singular. Então, ó, podiam haver divisões. Podiam existir. Então, ó, o verbo haver está igual a existir. Ele é impessoal. O que é que acontece com o verbo auxiliar? Singular. Ele contamina o auxiliar. Certo? Olha só. Haviam de haver. Haviam de existir. O haver é impessoal. Logo, o auxiliar fica no singular. Havia de haver. Entendeu? Já eu falo com existir. Onde é que tem mais aqui? Ó, havia de... Ó, essa forma aqui tá ok, ó. Havia de haver. Tá ok. No caso, eu tenho um verbo haver aqui como impessoal. O auxiliar, ó, singular. Aí você vai me perguntar assim, Edson. E quando esse verbo principal for existir? E quando o verbo principal for ocorrer, quando o principal for acontecer, o que é que eu vou lembrar? Esses verbos aqui são pessoais. Logo, o verbo auxiliar flexiona. É tão interessante, gente, que coloca na cabeça. Quem manda na locução é o verbo principal. Então, se o verbo haver for auxiliar de existir, eu consigo falar assim, ó. Haviam de existir pessoas. Olha que louco isso. Olha que louco. Se existir for auxiliar de haver, existia de haver pessoas. Então, o que você tem que ficar atento é exatamente no verbo principal. Se for haver e ele for impessoal, a locução fica no singular. Se for existir, ocorrer, acontecer, que são pessoais, o auxiliar flexiona. Então, aqui, cadê? Ó, podiam existir, tá errado. Por quê, gente? Existir é pessoal. Procura o sujeito de existir. Compreensões comuns. Então aqui seria como? Podiam. Podiam existir, elimina. Certo? Olha que interessante aqui na letra B, existir é o principal. Existir é pessoal. É compreensões,
plural. Então, ó, o haviam tá ok, ó. O haviam tá ok. Entendeu? O haviam aí tá ok. Ó, verbo existir. Verbo existir é pessoal. O que é que deviam existir? Divisões étnicas. Então, ó, deviam no plural, tá ok. O erro tá no verbo haver. A resposta tá aqui, ó. Ó, verbo existir. Verbo existir é pessoal. Haviam de existir o quê? Divisões étnicas. Ó, haviam de existir. E olha só, gente. Uma das formas do verbo haver, flexionar, presta muita atenção. Muitas pessoas falam, ah, haver é sempre singular. Não. O haver ele é singular, desculpa, o haver ele flexiona quando ele é pessoal. E geralmente, quando o verbo haver flexiona, é porque ele é um verbo auxiliar. Ele não manda, ele obedece. Isso aqui também vocês podem aplicar a passagem bíblica. Não sei se é passagem bíblica, mas muitos falam nessa parte de religião, né? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Se eu ando com o verbo haver e ele é impessoal eu serei. Se eu ando com o verbo pessoal eu serei. Bom? Então tá aí, gente. Questão 5, letra E. Vocês estão muito calados. Eu acho que é porque a aula tá compreensível, né? Mas podem perguntar, gente. Eu não sei de tudo, não tenho saber, não existe saber absoluto. Acredito que nesse ramo de preparação para concurso, nós devemos sempre ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos de tudo e sempre em busca de melhorar, né? Uma melhoria contínua, né? Eu aprendo todos os dias quando vou responder questões que uma banca X ou Y ela trouxe algo que eu ainda não havia estudado, ou não havia estudado, ou não havia dominado. Tá bom? Tá ok, né, gente? Pode prosseguir? Tá ok? Beleza. Ok. Beleza, vamos lá, ó. Vamos para 6 aí, ó. A questão 6, ela diz assim: essas questões aqui, a maioria são de 2021, viu, gente? São questões recentes. Interessante como ele usou o mesmo enunciado, né, ó? No período acima, não esteja gramaticalmente de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido. Ele colocou aqui, ó, centenas de milhares de ruandeses foram assassinados. Ó, foram assassinados. Então, o que ele quer não esteja gramaticalmente correto. Certo? Ok? Então, qual é a nossa resposta? Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui do lado, ó. Quando você estiver se deparando com números, se o número for menor do que 2, o verbo fica no singular. Menor do que 2, singular. Se for maior, se for maior ou igual a 2, plural. Então aqui, ó, 1,9, eu não vou falar saíram, porque é 1. 1,9 é menor do que 1. Desculpa, 1,9 é menor do que 2. Menor do que 2, ó, singular. Então, vou dizer 1,9 saiu. 0,5 passou. Ó, vou usar isso.
Entendeu? O erro dessa questão aqui, gente, ó, é a forma milhões. Pode nem parecer. Ó, eu acho que muitas pessoas que pegam uma questão dessa nem ficam presas no milhões. Mas é o erro da questão 6. Por que, Edson? É 1,9. 1,9 é menor do que 2. Então, o correto aqui seria 1,9 bilhão. Até porque, gente, quando você fala 1,9, a ideia é que 1,9 é 1 milhão e 900 mil. Entendeu? Então, aí milhão vai ficar no singular para fazer a concordância com 1,9 bilhão. Tá bom? Agora, outro ponto que foi explorado nessa questão aqui foi a concordância, que chamamos de concordância. Vamos falar de concordância especial. Que concordância especial é essa? É a concordância com estes 4 tipos de sujeito aqui, ó. Sujeito partitivo, sujeito coletivo, sujeito formado por fração, sujeito formado por porcentagem, mais especificador, mais o verbo. Então, de forma geral, você pode fazer 2 concordâncias aqui. Você pode fazer a concordância com o sujeito partitivo, com o coletivo, com a fração, com a porcentagem, como também você pode concordar com o especificador. Entendeu? Você pode concordar. Então, se você diz aqui, ó, porcentagem 1,9% dos alunos, eu tanto posso falar passou, como eu posso falar passaram. A forma passou vai concordar com 1, né? 1,9 é menor do que 2, singular. Passaram vai concordar com alunos. Então aí o que estamos falando é de dupla concordância verbal. Certo? Pode concordar com um, pode concordar com outro. Então se você fala a maioria dos eleitores, já eu tanto posso dizer votou, quanto já votaram. Votou vai concordar com maioria, votaram vai concordar com eleitores. Então isso é o que também foi cobrado nesse tipo de questão. Um detalhe sobre fração, você vai ter lá, ó, um terço dos alunos. Ó, quando você tem fração, a concordância na fração é com o numerador, com o primeiro número, certo? Um terço. Então vou dizer, ó, saiu ou saíram. Saiu vai concordar com 1. Peraí. Saiu vai concordar com 1. Saíram vai concordar com alunos, ó. Tá ok? Ok, né? Então, quando eu volto para a questão, ó, uma dúzia de ruandeses. Ó, veja que a forma aqui, ó, aí outra coisa, nesse tipo de questão você tem que deduzir, ó. Ó, foi assassinada. Está no singular e no feminino. Então está concordando com o quê? Uma dúzia. Está concordando com uma dúzia. Edson, poderia colocar no plural? Foram assassinados. Poderia. E aí iria concordar com quem? Vamos mudar a cor para você compreender. Iria concordar com
ruandeses. Então, estamos aí, ó, dupla concordância. Entendeu? Aí aqui, ó, 5.000 ruandeses foram assassinados. Ó, foram assassinados. 5.000 foram assassinados. Os ruandeses foram assassinados. Ó. É a mesma forma. Tanto com 5 quanto com ruandeses. Entendeu? Aqui, ó, 1/5 dos ruandeses, ó, foi assassinado. Foi assassinado concordando com 1. Também poderia falar foram assassinados para concordar com quem? Para concordar com ruandeses. E aqui, um grupo foi assassinado concorda com o grupo. Também poderia colocar foram assassinados. E aí iria concordar com ruandeses. Entendeu? Aqui, ó, poderia falar foram assassinados, concordando com ruandeses. Como também eu poderia falar foi assassinado. O que é que eu poderia falar foi assassinado? Iria concordar com 1. 1 milhão foi assassinado. Tá ok? Então aí a resposta. Cadê? Ó, letra C. O erro é a palavra milhão. Ok. Questão 7 aí. A questão 7 é sobre o emprego da pontuação. Então, na pontuação, gente, aqui nós vamos ter duas regras importantes, que é a primeira delas, que é, ó, lembra lá do comecinho da aula? Vamos voltar lá para o comecinho da nossa aula, na aula de hoje? Quando eu falei aqui, ó, pronome relativo, tá vendo, ó? Pronomes relativos, em sintaxe, eles vão introduzir o que chamamos de oração adjetiva. Eles vão introduzir oração adjetiva. Então, antes de falar é uma oração adjetiva, primeira coisa que nós vamos ter que lembrar é do relativo. Não só o que, como o quem, o onde, o cujo, eles vão introduzir oração adjetiva. Então, isso aqui é um detalhe que vem lá da morfologia, passa por sintaxe e cai aqui, ó, na pontuação. Então, aqui, ó, primeira coisa que nós vamos observar são, quer dizer, os relativos. Seja o que, seja o qual, seja a qual, o quem, o cujo, o onde. Então, esses relativos, eles vão introduzir oração, chamada de oração adjetiva. Essa oração ela é dividida em duas categorias, que é a explicativa e a restritiva. A explicativa vai ser com pontuação. Então, nada de marcar na prova. Ah, a vírgula foi utilizada para separar uma oração adjetiva restritiva. Errado. A adjetiva que é com pontuação é a explicativa. Restritiva é sem a pontuação. Entendeu? A palavra-chave da explicativa é todos. Palavra-chave da restritiva é só, somente e apenas. Por que eu preciso decorar essas palavras-chave? Porque ele pode usar nas alternativas. Então, explicativa é com pontuação, todos. Restritiva sem pontuação, só, somente e apenas. Só, somente e apenas. Então, essa primeira opção aqui, ó, olha o que, ó. Ó, lembrando de perguntar, quem é que são, lembrando de perguntar o verbo, ó, quem é que são violentos? Os motoristas. Então, ó, pronome relativo, retoma motoristas, posso trocar por os quais são violentos. Se é relativo, oração adjetiva. Se tem a pontuação, ó, as pontuações aí, ó, servindo para quê? Para intercalar.
Isso aí vai ser o quê? Oração adjetiva explicativa. O que é que acontece, professor, se eu retirar as duas vírgulas? Se eu retirar as duas vírgulas, ó, vai mudar o sentido do texto. Tanto se eu retirar, quanto se eu colocar. Se eu retiro, sai de explicativa para restritiva. Se eu coloco, sai de restritiva para explicativa. Então, só com base nisso aí, ó, a resposta da questão 7 é letra D. A primeira é o que? Oração adjetiva explicativa. O que é que introduz uma oração adjetiva? Pronome relativo. Lembrem desse detalhe. E o outro aqui, termos enumerativos. Né? Termos enumerativos é bem tranquilo, é outro tipo de pontuação. Termos enumerativos. Termos enumerativos, ele pode falar que é termos de mesma função. Né? Mesma função. Os enumerativos é aquela sequenciazinha, ó. X, Y, Z, W, né? João, vírgula, Pedro e Lucas passaram no concurso. Então, a vírgula foi empregada para quê? Para indicar uma enumeração. Quando ele fala termo enumerativo, é muito fácil. É uma enumeração. Tem que ficar atento quando ele fala da mesma função. Nem sempre a pessoa associa termo enumerativo com termo de mesma função. Beleza? Tá ok. Então, ó, o motorista, motorista respeita a faixa de segurança, respeita os pedestres, respeita o sinal e as leis de trânsito em geral. Edson, se ele diz aí, termos coordenados que exercem a mesma função, que termos são esses? Quem é que respeita a faixa de segurança? O bom motorista. O bom motorista é o sujeito. Então, neste caso aqui, ó, o bom motorista respeita o quê? Respeita a faixa, respeita os pedestres, o sinal e as leis. Então, esses termos que estão aí, eles vão ser o que chamamos de objetos diretos. Objeto direto, objeto direto, objeto direto e objeto direto. Bom? Então, aí, detalhezinho a mais para vocês, né? Detalhe é a questão do sujeito e a identificação aí de perguntar o quê. Bom? Então, questão 7, letra D. Ok. A 8, ela diz assim: a beleza é um dano social, vírgula, definida na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo. Beleza. Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente correta para o período acima. Se ele diz igualmente correta, você deve ficar atento com esse cara aqui, ó, definida na interação entre as pessoas. Bom, vírgula, vírgula. Uma coisa importante, gente. Quando se diz uso de vírgula, uso de pontuação, tanto entra vírgula, travessão, quanto parênteses. Então, a oração adjetiva explicativa, tanto pode ser isolada com duas vírgulas, com dois travessão, com dois parênteses. Então, eles têm o mesmo uso. O mesmo uso. Entendeu? Agora, o que é que eu vou observar nessa questão 8 aí? É exatamente o seguinte, certo? Na pontuação, e aí vocês vão respondendo por eliminação, existe o que chamamos de que você não pode separar o sujeito do verbo. Você não pode. Vírgula, não pode. Você não pode separar o sujeito do verbo. Então, o primeiro passo aí é a identificação do verbo e depois é a identificação do sujeito. Você não pode separar o sujeito do verbo. Então, quando eu venho aqui, ó, o verbo ser. O que é um dano social? A beleza é um dano social.
Tá errado aí. Porque ele está separando, ó, sujeito do verbo. Não pode. Tá bom? Não pode. Deixa eu ver se tem algum outro erro aqui. Não. Então essas questões aqui, gente, a gente vai responder por eliminação. Então, é a melhor forma de você conseguir acertar. Por eliminação. Tá ok. Qual é o outro ponto aqui? Não separo sujeito do verbo, nem separo o verbo do complemento. Eu não posso. Pera aí. Eu não posso. Quer dizer, Edson, que nunca vai haver vírgula entre sujeito e verbo ou entre verbo e complemento? Só nos casos em que entre um elemento e outro apareça algum elemento intercalado. Então, se entre o sujeito e o verbo aparecer o que eu chamo de termo intruso, é um elemento intruso, ele está no meio, é um elemento intercalado, aí você vai aplicar a regrinha das duas ou nenhuma. Se usar a primeira, usa a segunda. Esse processo serve para quê? Para intercalar, certo? A mesma coisa entre o verbo e o complemento. Se tem uma, tem que ter a outra. Então, se aí, ó, deixa eu pegar o mesmo exemplo. A beleza, ó, se eu digo ó, a beleza, aí eu jogo aqui, ó, atualmente, a beleza atualmente é, eu tenho o sujeito a beleza é. No meio, eu tenho um elemento intruso. Se eu for pontuar, ó, vírgula antes, vírgula depois. Eu vou intercalar. Isso, teoria do termo intruso. Eu vou intercalar. É um ponto importante. Outro ponto importante, gente, em pontuação, é que eu não posso separar na pontuação termo regente da preposição. Eu não posso separar termo regente da preposição. Ou seja, o que é o termo regente? O termo regente é a origem da preposição. Então, essa preposição, ela tem um vínculo sintático com essa palavra aqui. Então, não posso separar a preposição do seu termo regente. Então, se eu digo para vocês que ele saiu, vírgula, de casa, eu cometo um desvio de pontuação. Porque essa preposição aqui, ó, ela vem de saiu. Então, não posso. Eu barro a sequência lógica. Quem sai, sai de algum lugar. Eu barro a sequência lógica. Então, por essa regrinha aqui, ó, na interação entre as pessoas, ó, eu não posso pontuar aqui. Deixa eu ver outra aqui, ó. Eu não posso pontuar aí. Entendeu? Aí eu vou eliminando com base no meu conhecimento. Tranquilo? Outra regra aqui, vamos lá, deixa eu só olhar aqui. Sim, aqui, ó. Ó, mudam é o verbo, ó. Entre as pessoas, ó, as pessoas e seus critérios mudam com o tempo, ó. O que é que mudam com o tempo? As pessoas e seus critérios. Então tá errado, ó. Por quê, professor? Separou o sujeito do verbo. Eliminei. Entendeu? Eliminei. Então fiquei na D e na E. Certo? Edson, isso aqui é claro que está errado. Não existe travessão seguido de vírgula. Existe. É incomum? É incomum. Foi o que ele cobrou nessa questão. Certo? Então, antes de falar disso, eu queria falar outra coisa aqui, que é sobre a vírgula anti-jouer. Cai muito isso, gente. Vírgula anti-jouer. Quando é que eu uso vírgula anti-jouer? Quando ele separa orações com sujeitos diferentes, certo? Pedro. Peraí. Quando ele separa orações com sujeitos diferentes, quando eu falo, ó, Pedro saiu e João ficou,
Então, essa vírgula aí, ó, separa orações com sujeitos diferentes. O sujeito de saiu é Pedro. O sujeito de ficou é João. Então, qual é o motivo dessa vírgula? Ele vai falar orações com sujeitos diferentes. Qual é o próximo, Edson? O próximo é quando o E ele equivale a mais. Aí você pode pontuar. Entendeu? Ó, Edson estuda, ó, vírgula, e não passou. Ó, o que é que eu tenho aí? Edson estuda. Espera, desculpa. O que é que eu tenho aí, ó? Edson estuda, mas não passou, tá vendo? O E equivalendo a mais. Então aqui, Edson, o que é que ele vai ser? Ele vai ser aquela famosa conjunção o quê? Adversativa. Vai ser aquela famosa o quê? Conjunção adversativa. Então aqui, só para você ter uma ideia, olha esse E aí, ó. Ó, E e E. Só para você ter ideia. Aí. Ó. Peraí. Ó. O sujeito de é beleza, né? Ó. A beleza é. Ok. Beleza? Aqui o sujeito de mudam. O que é que mudam com o tempo? Seus critérios. Seus critérios. Então perceba que os sujeitos são diferentes. Certo? Os sujeitos são diferentes. Ok. Agora, onde é que eu quero chegar com isso? Exatamente na vírgula no travessão. Vamos lá. O que é que vocês vão observar, gente? Vírgula antes de travessão. Vocês vão observar assim. O travessão, ó, vai ter um termo X, travessão Y, travessão, vírgula e Z. X, Y, Z. Vamos entender assim. X é um termo, Y é um termo e Z é um termo. Entendeu? Ok? X é um termo, Y é um termo e Z é um termo. Quando é que essa construção ela vai ser correta? Tá vendo que eu tenho aqui, ó? Só para você entender, ó. Ó, X, Y e Z. Tá vendo os três termos? Três termos. X, Y, Z. Quando é que eu vou usar essa vírgula aqui, ó? Você vai usar essa vírgula quando? Olha o trajeto aqui, ó. Quando você conseguir retirar o que está entre travessão, você vai retirar e ficar assim. Ou seja, você retira o termo com travessões e esta vírgula ela vai ser empregada. Então, na verdade, ele joga um termo com travessão. Essa vírgula aqui, ela está servindo exatamente para separar Z de X. Ela está servindo exatamente para separar Z de X. Então, vamos fazer um processo aqui. O processo é, eu retiro o termo que está no meio, entre travessão, e aí eu vou me perguntar, quando eu retiro o que está entre travessões, essa vírgula aqui, ela é empregada? Se a resposta for sim, essa frase ela está correta. Essa frase ela está correta. Entendeu? Essa frase ela vai estar correta. Vamos tentar usar aqui um exemplo para vocês compreenderem como é que vai funcionar essa ideia. Tá bom? Como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Quando João chegou a Apodi, cidade do
professor Edson ó, quando o João chegou a Apodi, cidade do professor Edson, ficou encantado. Ok. Então, gente, eu vou ter os três termos, ó. Quando o João chegou a Apodi, aí eu vou ter o termo do meio, cidade do professor Edson, e eu vou ter ficou encantado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão retirar o termo do meio. Vamos tirar o termo que está entre travessão. Vamos retirar. É como se ele não existisse. E a grande pergunta é, se eu retiro o termo do meio, é necessário que haja essa vírgula aqui? Sim ou não? Me respondam nos comentários. Quando o João chegou a Apodi, vírgula, ficou encantado. Então, na verdade, gente, você tira o que está no meio exatamente para confirmar que os dois travessão isola o elemento y e a vírgula separa x de z. Então, essa vírgula aqui vai estar correta? Vai. Esta vírgula vai estar bem empregada? Sim. Ela vai estar bem empregada. Para quê, professor? Para separar essa oração, ó, quando o João chegou a Apodi, da oração ficou encantado. Entendeu? É assim que vocês vão observar se a pontuação está correta ou não. Certo? Se a pontuação está correta ou não. É complexo, sim. Se você for pesquisar um pouco, você mal vai achar informações sobre esse tipo de cobrança, né? Então é algo muito específico, mas é uma questão de treino, é uma questão de análise, né? E aí tentar buscar outras frases para você observar. Então vou ter, ó, x, travessão y, travessão, vírgula z, retiro está entre travessão e aí você observa a vírgula aí. Bom, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. No Brasil, ó, no Brasil, vírgula, onde há paz, eu sou feliz. Edson, essa construção está correta? Tá correta. Porque eu tenho exatamente os três termos, ó. No Brasil, onde há paz e eu sou feliz. Porque quando eu retiro o do meio, quando eu retiro o que está entre travessões, ó, eu vou ter como? No Brasil, vírgula, ó, eu sou feliz. Tá vendo? É aí que você observa sobre o uso da vírgula. Então essa vírgula, ela vai separar não y de z, vai separar x de z. Está no meio, está como um elemento intruso. Então a resposta aqui, gente, dessa questão, ó, é a letra D. Sabe por quê? Desculpa, letra D não, letra E. Sabe por quê, ó? Porque aqui, ó, a beleza é um dano social e seus critérios mudam. Essa vírgula aqui separa orações com sujeitos diferentes. Quando eu retiro o que está no meio, eu vou ter exatamente essa vírgula aí, ó. A beleza, ó. A beleza é um dano social, vírgula, e seus critérios mudam com o tempo. Então tá aqui a vírgula entre um e outro. É isso que vocês vão observar. Bom, é isso que vocês vão observar. Então a resposta é a letra E. Bom? Ok, gente. Vamos para a próxima. Questão 9.
Acentuar as palavras corretamente é imprescindível para que a norma culta seja mantida na redação de um texto. A alternativa que apresenta um vocábulo que é acentuado por razão distinta. Você tem que ficar muito atento à diferença da regra das paroxítonas versus hiato. É muito comum haver esse conflito, certo? Edson, o que é uma paroxítona? É aquele acento que é feito na penúltima sílaba, beleza? E você tem que observar as terminações das paroxítonas. Uma das terminações é exatamente esta, paroxítona que termina em ditongo, entendeu? Que termina em ditongo. A regra do hiato, ela foca no hiato formado pelo iis ou pelo uus. Então é algo bem específico. O que é hiato, Edson? Cada vogal fica em sílaba diferente, certo? Cada vogal fica em sílaba diferente, tá bom? Então, se você pega aqui a palavra sábio, sábio é uma paroxítona, pois a acentuação é na penúltima e termina em ditongo. Para relembrar, o ditongo ele vai ser a junção de uma semivogal mais vogal ou uma vogal mais semivogal na mesma sílaba. Então, o ditongo, eles ficam juntos. O que diferencia ditongo de hiato é exatamente isso. O ditongo é a regra dos casados e o hiato é a regra dos separados. Então, isso aqui é acentuado por quê? Paroxítona terminada em ditongo, sábio. Quando você pega aqui a palavra saúde, apesar de ser acentuada na mesma posição de sábio, é a mesma posição. Saúde não é acentuada por ser uma paroxítona. Saúde é acentuada pela regra do hiato. Certo? Porque aqui eu tenho o hiato formado pelo U ou pelo I, seguido ou não de S. Seguido ou não de S vai ser acentuado. Entendeu? Então, quando você pega a palavra notícias, notícias, paroxítona, terminada em ditongo. Quando você pega a palavra sanitário, paroxítona terminado em ditongo. Quando você pega a palavra transferência, o que é que essas três têm em comum? São acentuadas na penúltima sílaba e elas possuem a mesma terminação. Terminou em ditongo, terminou em ditongo, terminou em ditongo. Pegou a palavra construído, você vai ter construídos. Novamente, apesar de estar na posição da penúltima, apesar de estar na penúltima sílaba, construídos não é acentuada por ser paroxítona e sim pela regra do hiato. A mesma coisa que acontece na palavra baú. Baú não é acentuada por ser uma oxítona. Baú é acentuada por ser um hiato. Então essas duas regras são muito, mas muito comuns nas provas de concurso. Tá bom? Notícias, sanitário, transferência, paroxítona terminada em ditongo, já construídos, regra do hiato. Tá bom, gente? Então, questão 9, letra C. Aí você vai para a última, que diz assim: por que o juízo de uma pessoa tinha tanta importância? Porque lá não havia espelhos. No segmento acima, empregaram-se corretamente as formas de porquê. No entanto, isso nem sempre acontece. Nesse sentido,
Assinale a alternativa em que o emprego do porquê esteja de acordo com as normas ortográficas. Gente, muitos ensinam assim. Porquê separado sem acento é para perguntar. Porquê junto sem acento é para responder. Eu não gosto de usar essa nomenclatura, porque nem sempre o porquê separado sem acento ele é para perguntar. Então, o que é que vocês vão fazer a partir de hoje? Vocês vão observar esse esquema. Esse esquema aqui. Ó, esse porquê aqui, ele é o mais fácil. Porque ele é em final de pergunta. Final de pergunta. Então, se eu já sei ele, olha aqui, ó. Ó, já elimina aqui, ó. Não está em final de pergunta. Já elimina aqui, ó. Não está em final de pergunta. Tá vendo? Já elimina. Vamos pro próximo. O outro porquê que eu julgo fácil é esse porquê aqui, ó. Porquê junto com acento. Esse porquê junto com acento, ele é a forma substantiva. Ele é um substantivo. Ele é um substantivo e ele equivale a motivo. Então, antes desse porquê aí, você vai encontrar, antes dele, você vai encontrar artigo, você vai encontrar pronome, você vai encontrar numeral. Então, aqui, ó, quando você fala, ó, parou, você vai dizer, parou por quê? Com acento no final. Aqui você vai ter, ó, o porquê, ó. O porquê. Entendeu? O porquê. Tá vendo? Você vai dizer este porquê. Você vai falar um porquê, ó. Tá ok? Então aqui nessa alternativa aqui, ó. Cadê? Ó. Precisamos encontrar ó, um porquê, ó. Esse cara aqui, ó. Precisamos encontrar um porquê. Tá aqui, ó. Porquê junto com acento. Precisamos encontrar um motivo. Olha aí, ó. Precisamos encontrar um motivo. Então, eu vou ter aqui, ó, no sentido de motivo. O outro aqui é o porquê. Esse que ele é muito explorado. Porquê separado sem acento. Ele tem três usos. Três usos. Por isso que eu disse, não é só você observar se é pergunta. Qual é o primeiro? Você pode trocar este porquê por qual motivo. Você pode trocar esse porquê por pelo ou por pela qual. Você pode empregar este porquê quando ele vem após a palavra motivo. Apareceu a palavra motivo na prova, você usa o porquê separado sem acento. Então, ó, porquê parou. Eu vou ter o que aqui? Por qual motivo? Por qual motivo parou? Tá vendo? Ó, o animal, porque fui atacado. Olha agora como isso aqui não é uma pergunta, ó. Mas você mata por isso aqui, ó. O animal pelo qual fui atacado. Você mata. E quando vem a palavra motivo, ó. O motivo porque não fui. Ó. Tá bom? Então, nesses três usos aí, você usa porquê separado sem acento. Então, ó. Olha, jamais revelaremos as dificuldades porque passamos, ó. O porquê da é esse aqui, ó. Porque passamos, ó.
pelas quais, olha como eu consigo trocar, ó. Pelas quais, ó. Jamais revelaremos as dificuldades pelas quais passamos. Tá ok? Olha essa aqui na A intenção seria saber por que eles normalmente não entregariam, ó. A intenção seria saber por que eles normalmente não entregariam. A intenção seria saber por qual motivo eles normalmente não entregariam. Então a resposta aí da 10 é a letra B, em que eu tenho o porquê junto, sem acento, quando ele equivale a pois, quando ele equivale a já que. Este porquê aqui, ele pode ser explicação ou causa. E aí, gente, como essa aula vai ficar disponível, vocês revisam e anotam isso aqui. Então, ó, só para fechar aqui, ó. Ó, não vou porque não quero. Ó, não vou, já que não quero. Então, você vai, a minha recomendação é aprender e ir pela substituição. Então, tá aqui, ó. Porque já estavam com as malas prontas, ó. Você consegue trocar por já que, ó. Já que já estavam com as malas prontas, não desistiriam da viagem. Então, a 10 aí, letra B. Tá ok, gente? Foi puxado, né? Quase 1h30, né, de aula. Mas a missão aí foi cumprida, deu para revisar muita coisa interessante, né, para a prova de vocês.